Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar mais uma aula de continuidade à aula passada. A segunda parte vai ser essa da queda dos anjos. Então, nós abordamos aqui o primeiro fato a respeito da queda dos anjos, que nós citamos que os anjos eram perfeitos, mas que, por um orgulho de um anjo, um terço dos anjos foram persuadidos a se rebeliar contra Deus. Então, a queda dos anjos, ela tem alguns fatos a ser estudada, e vamos agora para o segundo fato, segundo ponto a respeito dessa queda. Na parte introdutória, nós falamos a respeito também já qual foi a época dessa queda. Então, nas escrituras não há referência de quando ocorreu a queda dos anjos. Ela não é taxativa em dizer qual foi o ano, antes de Cristo, depois de Cristo, qual foi o mês. Não, o ano, isso não existe. O Cronos serve para nós, para medir anos, meses, década, milênio. Mas deixa claro que se deu antes da queda do homem. Então, Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, persuadiu a terça parte dos anjos. Quando? Em que época? Antes da criação do homem, antes da queda do homem. Então, eu coloquei aí um slide, isso aí é mais objetivo, mais claro, né? Antes da queda. Mas eu acredito que antes da criação do homem. Então, o homem foi criado, né, por Deus, creio assim, já para fazer essa substituição, né? Uma terça parte se rebeliou, o diabo também se rebeliou contra Deus, persuadiu a terça parte dos anjos, e Deus, por sua vez, com seu ato criador, Deus vai consolar, Deus vai se alegrar criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Já que Satanás entrou no jardim na forma de serpente e induziu a Eva a pecar. Então, eu coloquei aí, né, para os irmãos entender bem claro aí que a época dessa queda foi antes da queda do homem. Eu acredito que também seja antes da criação do homem. Outro fato a respeito dessa queda é a causa. Qual foi a causa dessa queda? Então, de acordo com as escrituras, o universo e a criatura era originalmente perfeito. Então, Deus criou o universo, Deus criou os seres, Deus criou o céu perfeito. A criatura tinha originalmente a capacidade de pecar ou não. Então, os anjos foram criados com livre arbítrio. Ela foi colocada na posição de poder fazer qualquer uma das duas coisas, sem ser obrigada a optar por uma delas. Então, os anjos de Deus, ele tinha esse livre-arbítrio, poderia escolher obedecer ou desobedecer. Em outras palavras, sua vontade era autônoma. Então, anjos foram criados com essa capacidade, né? Com esses atributos. Ele tem vontade, eles têm sentimentos e ele tinha livre arbítrio. Então, para ser mais claro, nós já falamos isso para os irmãos na aula passada, que conclui-se que a queda dos anjos se deu devido à sua revolta deliberada, de autodeterminada contra Deus. Então, grande prosperidade e beleza parece ser apontada como possível causa. Então, observe que Ezequiel, capítulo 28, Lúcifer, ele se corrompeu por causa da sua beleza. Então, foi o orgulho, foi a soberba, foi querer ser melhor do que Deus, ou igual a Deus. Então, nas escrituras, o rei de Tiro parece simbolizar Satanás, e diz que ele caiu devido a essas coisas, seu orgulho, sua jactância, né? A sua soberba. Então, essa foi a causa da queda. E automaticamente, Lúcifer persuadiu os demais anjos, e esse comércio que a Bíblia fala que ele fez, conversando com os anjos, com certeza ele estava oferecendo aos anjos posições mais elevadas, né?
Então os anjos também caíram na sua soberba, orgulho, jactância, e caíram com Lúcifer. E grande foi a queda, e hoje estão reservados, condenados, e vai ser julgado no dia do juízo final. Outra causa também que nós vemos, né, com base lá em Isaías 14, 13, 14, que a ambição desmedida e o desejo de ser mais que Deus parece ser outra causa. Ou seja, o rei de Babilônia é acusado de ter essa ambição. Ele também parece simbolizar Satanás. Então, no texto de Isaías, no capítulo de número 14, 13, 14, mais um lamento, mais uma comparação, simbologia. Agora o rei de Babilônia, ele vai ser personificado em Lúcifer, em Satanás, e foi a sua ambição que levou à sua queda. Em qualquer um dos casos, o egoísmo, o descontentamento com aquilo que Deus tinha, o desejo de ter tudo o que os outros tinham, foi a causa da queda de Satanás e dos outros anjos que o seguiram. Então, a causa dessa rebelião, dessa queda, se deu por conta do orgulho, do egoísmo, da ambição, né, da jactância, da soberba desses anjos, tanto de Lúcifer como demais anjos que se rebelaram contra Deus. Agora, qual foi o resultado dessa queda? Então, houve essa rebelião, né? E agora, qual foi o resultado? Qual foi a recompensa que esses anjos terão, né, no juízo final? Então, o resultado dessa queda é que todos eles perderam a sua santidade original e se tornaram corruptos em natureza e conduta. Então, meus irmãos, está aí alguns versículos que mostram a natureza hoje desses seres que se rebelaram contra Deus. Então, nós vemos que os anjos caídos, que deixaram o seu principado, deixaram o seu domicílio, a sua posição, sua santidade, seu serviço a Deus, a sua obediência a Deus, eles se tornaram demônio. Então, os anjos decaídos, eles se tornaram demônio. Eles perderam toda a característica. É por isso que hoje eles são descritos, né, pelos filmes. Ele é descrito assim, pelos livros com a imagem, com aquele jeito horroroso. Então, quando Deus ele vai tratar do diabo, chama de serpente, dragão, um dragão. Então, sempre uma coisa horripilante. Por quê? Isso de respeito ao seu caráter, à sua personalidade. Então, os anjos decaídos e também o diabo, ele perdeu toda esse brilho, esse esplendor. Hoje, antes ele era Lúcifer, portador da luz. Hoje ele é rei das trevas. Então, o resultado foi que antes era luz e hoje agora ele é treva, rei da treva. Antes tinha santidade, hoje eles são os corruptos. É o pai da mentira, né? É o homicida desde o princípio. Então nós iremos em outra aula ver cada detalhe a respeito desse personagem, né? Nomes que são dados a ele. Algo interessante ainda a respeito do resultado, além de perder esse brilho, essa glória, essa posição, a santidade, e ser destruído, né, da sua posição de honra, alguns deles foram lançados no inferno e estão acorrentados até o dia do julgamento. Então, nós lemos lá esse versículo, 2 Pedro 2:4, diz que Deus guardou os anjos. Deus guardou os anjos que pecaram com cadeias eternas, né, escuridão eterna, para o dia do julgamento. Então, haverá um julgamento nos últimos dias, julgamento final, onde vão comparecer todos esses anjos caídos, demônios, os espíritos malignos, que antes eram anjos de luz e se tornaram demônio. Então, irão passar por um julgamento. E Cristo, junto com a igreja, irá julgar todos esses que rebelaram-se contra Deus.
Alguns deles permanecem em liberdade e trabalham em definida oposição à obra dos anjos bons. Então, observe só. Uma parte desses anjos foi lançado no inferno, né? E estão acorrentados até o dia do julgamento. E outra parte estão em liberdade. Estão aonde? A Bíblia diz que eles habitam na potestade do ar. Então, a atuação desses demônios de respeito a essa esfera aqui, o segundo céu. Então, ele se encontra no segundo céu, na camada do segundo céu. Então, ele não passa desse segundo céu. Nesse céu, no que diz respeito a esta terra aqui, a essa galáxia, a esse sistema solar aqui. Então, os demônios não vão para onde eles querem. Há um limite. Então, eles estão sempre em curso de batalha com os anjos bons de Deus. Então, nós vemos aí Apocalipse 12, 7 a 9, que houve uma batalha, né? E alguns acreditam que essa batalha vai se referir, porque essa revelação ela é tanto parcial como cabal, ou seja, houve um cumprimento lá no passado e vai haver um cumprimento também no futuro escatológico. Também lá em Daniel, capítulo 10, 12, 13, 20 e 21, quando o anjo Gabriel ele veio trazer uma mensagem para o profeta Daniel e ele foi parado pelo príncipe da Pérsia, que era um principado que atuava naquela região. Então Deus mandou Miguel e ajudou Gabriel a passar. Então, se você observar, esses anjos maus, demônios que estão aí, que estão em liberdades, eles estão atuando em oposição à obra dos outros anjos e também à igreja. Então, se os anjos estão lutando, os anjos trabalham em prol daquele que não tem herdar a salvação. Então, essa luta aqui diz respeito à igreja do Senhor. Então, é uma batalha que se trata todos os dias. É por isso que nós cristãos devemos estar sempre em oração, em jejum, pregando a palavra, porque são essas dádivas, são essas coisas celestiais, coisas espirituais divinas que nos ajudam a lutar contra as trevas. Por isso que Paulo disse que nós temos que lutar nem contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas e as hostes espiritual da maldade. Então estamos em batalha espiritual, que também será um ponto aqui também desse estudo sobre angiologia. Meus irmãos, também o resultado também dessa queda, então há uma teoria, né? Há uma explicação teológica e que eu acredito que quando os anjos de Deus eles caem, eles se rebelam contra Deus, então pode também ter havido um efeito sobre a criação original. Ou seja, a terra foi criada, a terra foi amaldiçoada ao pecado de Adão. Ok, Gênesis 3, 17, 19. E a criação está gemendo por causa dessa queda. Então isso aí todo mundo sabe. Então tudo ok até aí. Agora, não é improvável, portanto, que o pecado dos anjos tenha tido algo a ver com a ruína da criação original no capítulo 1 de Gênesis. Ou seja, uma explicação teológica diz que quando Deus ele criou os céus mais acessível, ele não colocou Lúcifer nesse monte santo, onde havia também anjos que obedeciam ao comando de Deus através de Lúcifer. Alguns dizem que Lúcifer era como se fosse um maestro de um coral de miríade de anjos. Então, quando Lúcifer peca, ele peca aqui nesse monte santo. Ele peca aqui nesse lugar. É por isso que ele disse, eu subirei até as alturas. Então, o trono de Deus é muito alto. O lugar onde Deus habitava era muito, muito mais elevado. Então, ele estava em uma região, Monte Santo, no Éden, Jardim de Deus. Então,
tudo leva a crer que quando Lúcifer peca, esse Monte Santo, ele foi profanado. Então, esse Monte Santo que foi profanado aqui, faz parte de uma criação original. Aí uns acredita que foi a partir desse Monte Santo que Deus começou a fazer esse globo terra. E aí a explicação, porque a princípio já existia água, e aquela água aí não era uma água que nós temos hoje, era uma água que Deus fez a separação entre água e água, fez os céus, né? Fez as galáxias, o universo. Então, dá para se entender desta forma. Houve também uma deformação na criação original. E o último resultado dessa queda é que eles serão no futuro atirados para a terra. Então, Lúcifer, com seus anjos que habitam numa região no segundo céu, na potestade do ar, conforme, deixa eu ler aqui em Efésios, para os irmãos saberem que eu estou falando na Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutros tempos andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, príncipe da potestade do ar. Então, o diabo, ele vive nessa região do segundo céu. É dali que ele vomita sua maldade, sua perversidade, seus planos de espírito maligno. Em uma grande velocidade, trabalha 24 horas em uma guerra travada. E outro detalhe aqui, observe que foi lá na esfera celestial, no segundo céu, que Gabriel ele ficou ali detido por um espaço de tempo e Miguel teve que vir e abrir caminho para ele passar. Então esses anjos primeiro serão derrubados desse lugar, na grande tribulação. Então eu creio assim, que lá em Apocalipse 12, 8 e 9, o diabo vai cair, vai ser derrubado desse lugar e vai vir para a terra. É por isso que a atuação dos demônios na grande tribulação vai ser mais intensa, mais pesada. Então vai atuar aqui nesse globo terra. Após seu julgamento, eles serão lançados num lago de fogo e de enxofre, conforme Mateus 25, 15, 2 Pedro 2, Mateus 25, 41 e 2 Pedro 2 e 4 e Judas versículo 6. Então, meus irmãos, está aí essas referências bíblicas. Eu queria que você aí anotasse, meditasse nesses versículos. Se você ler aqui, esse versículo aqui, 1 Coríntios 6 e 3, você vai também aprender aí também um detalhe sobre esse julgamento desses demônios. Então vamos orar, pedir a Deus agora mais proteção, mais graça, mais força, para a gente vencer essas lutas, essas batalhas espirituais. Pai de amor, Pai querido, Santo Deus, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, pedindo ao Senhor proteção, graça, revestimento. Nos guarde, Senhor, contra os ataques do adversário. Os Teus filhos que estão, Senhor, sob pressão, Pai, age poderosamente, envia Teu anjo, Jesus. Pai, entra nessa peleja, nessa batalha, dá livramento, guarda Teus filhos, Pai. Pai eterno, Pai santo, é isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, que Deus possa te edificar, possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma boa aula, em nome de Jesus.